os riscos são enormes, até a dilapidação do seu próprio patrimônio. Num cenário econômico cada vez mais competitivo, o planeamento fiscal deixou de ser apenas uma obrigação. Tornou-se uma ferramenta estratégica para crescer, proteger e diferenciar os negócios. Hoje recebemos um especialista cuja experiência combina auditoria internacional, liderança institucional e ensino especializado. Formado em contabilidade e auditoria, mestrando em Direito e Gestão de Negócios de Petróleo e Gás, foi presidente do Comitê de Auditoria da SADEC, atualmente lidera o Conselho Técnico de Auditoria da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, é autor da obra Fiscalidade Angolana, funcionário público, é professor de Contabilidade Analítica, Mvela Antônio, junto ao conhecimento técnico, visão estratégica e prática no campo para transformar a gestão fiscal num diferencial competitivo. Neste episódio, vamos falar de planeamento fiscal, responsabilidade tributária e como estruturar estratégias que beneficiam resultados e minimizam riscos. Fique atento, acompanhe esta conversa e vamos tratar de pensar o futuro dos negócios. Este episódio foi pensado tendo em conta a formação que vai agora acontecer no dia 1 de setembro. Então, atenção, restam apenas 12 vagas. O curso avançado de consultoria fiscal e tributária para executivos vai do dia 1 ao dia 10 de setembro e vai acontecer na ENAP. É uma formação de alto nível para quem quer estar e posicionar-se melhor entre os negócios. Neste episódio, trazemos aqui o professor Mvela Antônio. Professor Mvela Antônio, seja bem-vindo ao IPEA, ao Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados. E para mim é uma honra muito grande ter aqui no nosso podcast, que é o Mestres em Foco, e por considerarmos de facto um mestre, nós o convidamos para aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diodato, e estender os agradecimentos aos internautas, bem como aos telespectadores. Bem, hoje vamos falar então sobre várias matérias e eu pergunto, vou começar pela sua obra. Qual foi o motivo para o lançamento da sua obra? O motivo que levou ao lançamento da minha obra, neste caso diria obras, é o processo de ensino-aprendizagem. Como tem noção, eu sou professor universitário. No âmbito desta função, a necessidade de disseminar o conhecimento. Nestas vestes, como não menos importante, o processo de ensino-aprendizagem requer ferramentas de apoio, mormente às bibliografias. É neste contexto que produzi as minhas obras, que visa, sobretudo, facilitar a interação no âmbito desta atividade. Eu tenho 2 obras no mercado. Uma delas é Fiscalidade Angolana, âmbito da reforma fiscal, que foi tornado a público em 2015, muito na senda da reforma fiscal que possamos dizer está a ocorrer no nosso país. Outro sim, temos a outra obra que é IVA, Regime Jurídico e Contabilização, que vem sobretudo na veste de, ainda se possamos dizer, da reforma fiscal, as mudanças legislativas que trouxe consigo o IVA. Então este é um livro que aborda os aspectos inerentes a este tributo. Bem, neste nosso primeiro bloco de conversa, quero aqui dizer a todos os internautas que nos acompanham, vai acontecer a partir do dia 1 de setembro, curso de consultoria fiscal e tributária. Esta formação vai acontecer na ENAP, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Esta formação é ministrada pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados e este nosso episódio tem justamente esse propósito, que é ajudar que você que está a acompanhar consiga perceber quais são os fundamentos desta formação. O professor Mvela aqui presente vai ministrar um dos módulos da nossa formação e hoje então vamos falar sobre os meandros dos negócios no que toca à fiscalidade.
neste primeiro bloco, vamos abordar sobre o planeamento fiscal estratégico. Ou seja, vamos falar aqui como o planeamento fiscal é parte integrante, parte fundamental na gestão dos negócios. Professor, o que é planeamento estratégico ou planeamento fiscal estratégico? Portanto, o planeamento fiscal estratégico são medidas de gestão estratégica que visa, sobretudo, a redução da carga fiscal, consubstanciando sempre na maximização do valor da empresa. Ou seja, sabendo que no âmbito da relação jurídica tributária, as empresas devem pagar imposto, mas como não menos importante, as empresas são criadas para a obtenção de lucros. Então, nesta senda, o planeamento visa maximizar o valor da empresa e reduzindo a carga fiscal, aproveitando as brechas normativas. Nós podemos estabelecer uma diferença entre planeamento fiscal e evasão fiscal? Existe alguma diferença? Há diferença substanciais, porque quando nós falamos planeamento fiscal ou planeamento estratégico fiscal, aí estamos a dizer que são ferramentas de gestão fiscal que nós utilizamos no âmbito da gestão em perfeita sintonia com a lei. Ou seja, não há aqui nenhum ato ilícito. Todavia, podemos eventualmente ou podemos mesmo reduzir a carga tributária fazendo um estudo minucioso do sistema tributário, o território tributário e a legislação vigente nesses territórios. Nós podemos alcançar a redução dos impostos e ajudar no crescimento econômico da empresa. Por outro lado, aqui a invasão fiscal, aquilo consubstancia-se num ato ilícito. No ordenamento jurídico angolano, nós acolhemos isso como, por exemplo, crimes tributários, e vai desde a sonegação de impostos, fuga ao fisco, e outros atos como a dissimulação econômica, que visa sobretudo a falsear valores que tende a declarar com o objetivo de pagar menos imposto, mas pela via da ilegalidade. As empresas hoje, como disse muito bem, grande parte das empresas muitas vezes tendem a atos que vislumbram a evasão fiscal, como deu esses exemplos. Mas muitos empresários, sobretudo nesse processo de transformação que o nosso país sofre, muitos empresários vão tendo a ideia que não tem nenhum benefício nessa relação com a AGT, por exemplo. As empresas justificam que muitas vezes gastam dinheiro com o Estado, pagam o Estado, mas não estão a ter benefício a nível em termos de retorno. Portanto, é benéfico para uma empresa ter um planeamento fiscal, ou as empresas, o caminho ou a justificação que as empresas ainda usam para evasão fiscal faz sentido num contexto como o nosso? Digamos que é bastante salutar e benéfico do ponto de vista de estratégia de gestão utilizar o planeamento fiscal, uma vez que aquilo vai, sobretudo, acudir a outras decisões. Por exemplo, quando estamos a criar uma empresa ou quando estamos a conduzir um negócio, nós fizemos o orçamento da empresa, não é? Orçamento, e podemos ir mais longe, o estudo de viabilidade. Então, no estudo de viabilidade, as variáveis de planeamento fiscal, elas devem ser incorporadas, porque as receitas, muitas das vezes, elas são tributadas e há outras que, por sua vez, podem ser isentas. Falando de isenção, no ato da constituição de um negócio, feito um bom planeamento fiscal, eventualmente podemos obter a isenção, o não pagamento de imposto, mas de forma lícita, como mostrando o potencial de investimento que a empresa vai colocar no mercado, e com uma relação com as autoridades pode obter redução de imposto, pode mesmo obter isenção e outros benefícios que daí podem derivar. Outros sim, como não menos importantes, ainda no planeamento podemos determinar, a título exemplificativo, em que regime nós podemos se enquadrar
mediante as nossas relações que nós temos com os nossos clientes, bem como os nossos fornecedores. Por exemplo, o imposto industrial tem 2 regimes, um geral, um simplificado, e com um bom planeamento, sabendo o nosso foro, o nosso foco e o nosso negócio, nós ali efetivamente podemos determinar onde nós podemos nos enquadrar. E podemos também, a título exemplificativo, falar dos regimes do IVA, qual regime podemos se enquadrar com um bom planeamento fiscal que nos ajuda a redução da carga tributária e aumentar a eficiência da empresa e, como não menos importante, aumento dos lucros da empresa. Doutor, há uma questão que se coloca, e sobretudo para as pequenas empresas, e consiste no seguinte: grande parte das empresas são criadas e depois de elas serem criadas começam a trabalhar, são constituídas, começam a trabalhar, e quando voltam para a GT já têm dívidas. E a surpresa é: mas como é que eu tenho dívida se eu comecei agora a trabalhar? Existe um período de isenção após a constituição de uma empresa? Sim, este é um facto que acontece, mas deixa dizer que é legal. No âmbito da relação jurídica tributária, quando nós vamos criar uma empresa, a empresa cria-se nos termos das leis comerciais. E se nós estivermos no guichê, então há o ato constitutivo da pessoa jurídica e ao mesmo tempo nasce a relação jurídica tributária. Então, o facto de não praticar atos de comércio, né, os atos de comércio são compra e venda, não implica que não esteja a exercer atividade, porque desde o momento que criou-se a empresa, automaticamente cria-se um número de contribuinte e nasce a relação jurídica tributária. E nesta relação jurídica tributária tem 2 tipos de obrigações. E temos aquelas declarativas e outras de pagamento. Quer dizer que se estas empresas criadas não pratiquem atos de comércio que eventualmente vai descarrelar no imposto industrial, outros sim podem praticar, ou seja, podem continuar a atividade sem praticar atos de comércio e têm obrigações declarativas. Quando as empresas efetivamente não pretendam incorrer por esses custos que possamos dizer não são dolosos, mas são obrigatórios, tem que recorrer sempre à suspensão do NIF ou mesmo à liquidação da empresa para não ter essas obrigações. E as obrigações fiscais são daquelas mais pesadas. Mesmo no âmbito, por exemplo, de uma falência, não é? As obrigações tributárias, elas prevalecem sobre qualquer outras obrigações e podem até ir ao patrimônio do gestor, dos empresários, dos gestores, bem como dos sócios, não é? Mesmo em casos de falência? Por exemplo, se a empresa falir, neste momento a empresa está sem recursos, ainda assim, por estar sem recursos, o proprietário ou os sócios entenderem extinguir a empresa, as obrigações fiscais permanecem vigentes? Portanto, elas permanecem vigentes, podem ser eventualmente cobradas ou não. Vamos dar um exemplo. Uma sociedade anônima, não é? Sabemos que a personalidade não aparece e esteja num processo de liquidação, não é? Por falência, não tem verbas, mas depois vem a se descobrir que a falência foi originada por mal prática ou do gestor da empresa, não é? Podemos chamar um PCA e coisa parecida, ou ainda assim por atos negligenciais culposos dos sócios. Então, neste caso, a empresa já não tem dinheiro, mas podemos aqui ir atrás dos prevaricadores pela dívida tributária. Quer dizer que, não obstante termos uma sociedade anônima em que a responsabilidade é limitada, mas se vir à tona que os atos de gestão e em conluio com os sócios é que delapidaram a empresa, as dívidas tributárias vão perseguir até o patrimônio dos sócios, bem como do gestor.
Isso chama desconsideração da personalidade jurídica dos sócios ou dos gestores. E pode ser mesmo congelado os seus bens e esses bens servirem para atender a dívida tributária. Ok. Uma empresa que, por exemplo, e eu estou aqui a apresentar alguns casos de mensagens, enfim, que nós recebemos depois de publicarmos este curso. Uma empresa, por exemplo, que anos seguidos declara que não teve rendimento, antes de se extinguir, tem primeiro que liquidar todas as suas relações, liquidar todos os impostos que tiver. Quer dizer, as dívidas tributárias prevalecem sobre outras dívidas. E o patrimônio da empresa concorre para o pagamento das dívidas tributárias e outras dívidas do Estado que prevalecem sobre todas as outras dívidas. Quando eu digo prevalece, estamos a dizer, imaginemos que temos uma empresa em que ela esteja num processo de falência ou insolvência, tem a dívida com os trabalhadores, tem a dívida com fornecedores e tem a dívida com o Estado. Estamos a dizer que as dívidas com o Estado prevalecem. Quer dizer que primeiro deve pagar o Estado. E o Estado aqui tem a coercibilidade para perseguir os seus valores a receber. E vai mesmo até atacar o patrimônio da empresa. Isso implica a dizer que é necessário mesmo um planeamento fiscal das empresas e vou mais longe. Isso ajuda a evitar a eventual falência da própria empresa por razões do fórum tributário. As razões dos fóruns tributários também podem levar à falência de uma empresa. Imaginemos num cenário em que, num determinado período de tempo do boom, a empresa teve volumes de vendas avultados, e isso consubstanciou lucros, e por má gestão e má planeamento fiscal, os sócios ou os gestores dilapidaram as receitas ou os rendimentos da empresa. E passando um lapso de tempo, 3 anos, a empresa já não tem a mesma pujança, mas não tem liquidez para pagar as dívidas tributárias. Com base as dívidas tributárias contraídas, pode originar a própria falência da empresa. Quais são os erros mais comuns que o professor identifica na ausência do planeamento fiscal? Aqui, antes de ir no cerne da questão, poderia responder uma parte da questão passada, responder meia, falta outra parte, assim possamos dizer. Quando a empresa entende que já não quer exercer atividade econômica, deve, por um lado, suspender ou extinguir. O ato de extinção, quando as empresas são criadas, ela tem aqui o princípio da publicidade, que sai num diário da República, que chamamos Terceira Série, que foi criada, e vem aí, temos visto Terceira Série, onde vem o estatuto orgânico da empresa, consubstancia-se forma a sociedade por cota, vem os nomes dos sócios, não é? E diz o objeto social. Quer dizer que quando nós queiramos parar de exercer atividade econômica, por sua vez, para ter uma correlação na extinção da relação jurídica tributária, devemos extinguir a própria empresa. Quer dizer que no sítio onde fomos criar, vamos lá para extinguir a empresa, e assim não vamos ter nenhuma responsabilidade tributária se estamos no ato de não praticar atos econômicos, responsabilidades tributárias declarativas. Ok. E se eu for ao guichê único, onde constitui a empresa, vou ao guichê único, onde constitui a empresa, digo, eu vim para extinguir a minha empresa. O guichê único aceita, mesmo sem eu apresentar qualquer documento proveniente da AGT? Boa questão. Isso é como uma relação matrimonial, certo? Uma relação matrimonial, sabemos que nós, para obter um divórcio, é mais fácil sempre quando não temos filho ao meio, não é? Na mesma senda, uma empresa, quando tem poucos passivos,
é mais fácil a extinção da própria empresa. E no processo de extinção da própria empresa tem algo que nós chamamos de processo de liquidação. No processo de liquidação, não é que normalmente são as empresas com maior porte é que vão fazer o saneamento, ver quais são as dívidas que têm, vão pagar as dívidas que têm, sempre prevalece as dívidas com o Estado e o restante paga-se os terceiros e o que resta vai ser repartido para os sócios. O que é que estamos a dizer? Quanto mais patrimônio a empresa detém, mais longo é o processo de liquidação. A título exemplificativo, nós assistimos a um processo de liquidação de um banco no mercado nacional. Só o processo de liquidação levou mais de 2 anos e visava, sobretudo, fazer um saneamento. Cria-se uma equipa de liquidação, normalmente é constituído na equipa por um contabilista ou com um perito contabilista, e vai fazer o patrimônio, vai inventariar o patrimônio, vai expurgar os passivos, vai ver se a empresa tem capacidade de expurgar os passivos e o montante que restar é que vai ser repartido como os sócios. Isso pensamos também como se fosse a herança. A herança, não é? É quando o de cujo falece, o seu patrimônio primeiro vai atender às dívidas que tem, que são os passivos. Se sobrar qualquer coisa aqui, vai ser revertido para os herdeiros. É o mesmo que se acontece na relação jurídica tributária no processo de extinção da empresa. Agora o doutor já pode entrar para a questão dos erros mais comuns. Portanto, relativamente os erros mais comuns, se falamos de uma pequena empresa, é sobretudo não saber as obrigações tributárias que está inerentes. Não sabendo as obrigações tributárias que está inerente logo à criação, isso leva com que efetivamente quando esteja diante a remoção de um obstáculo jurídico, ou seja, tratar um documento para a empresa, por exemplo, vão pedir para renovar o NIF ou um outro ato junto da Administração Geral Tributária, e quando vai para obter o resultado desse ato, vem uma notificação eventualmente com multas ou valores a pagar. Muitas das vezes acontece com o IRT, a declaração modelo 2, que se apresenta anualmente, dependente do tipo de empresa, e aí há um susto. Quer dizer que aqui estamos a falar de um planeamento fiscal para aqueles que têm pouca pujança. Já uma empresa de médio porte ou grande porte, se assim possamos chamar nos termos da lei das pequenas e médias empresas, estas requer uma melhor robustez. E não são poucas as vezes que temos departamentos jurídicos, departamentos de contabilidade e fiscalidade que vão ajudar as empresas, não é? Para ter um planeamento fiscal. Como não menos importante, há outras ainda que terciarizam este planeamento, chamam consultores, pessoas com valências apuradas para fazer esse planeamento, para ajudar a empresa, os gestores, na tomada de decisão. A formação que vai acontecer do dia 1 ao dia 10 de setembro tem o foco de limar as arestas no que toca ao planeamento fiscal. Se você está a acompanhar e ainda não se inscreveu, aproveita agora que restam apenas 12 vagas para a formação que vai acontecer na INAP, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Essa formação é uma promoção do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, IPEA, que vem há 10 anos promovendo formações especializadas e de curta duração. Portanto, estamos a falar do curso de consultoria fiscal e tributária para executivos. Então, inscreva-se já, a partir dos contactos que estão abaixo, faça já a sua inscrição e participe desta formação a partir do dia 1 de setembro. Olhando para o nosso percurso e aqui para a nossa conversa, que vai esclarecendo questões que são relevantes no que toca ao planeamento fiscal, nós podemos encontrar variadíssimos casos de empresas que hoje, volta e meia, sentem-se amarradas, sentem-se sufocadas
porque o técnico que está por detrás não conseguiu verificar um determinado erro e a empresa começa a pagar por isto. Por isso é que é importante fazer formações dessa natureza. Você que já é especialista na área ou você que deseja trabalhar na área, faça uma formação dessa natureza para agregar valor ao trabalho que você estiver a prestar ou mesmo qualificar o seu desempenho profissional. O que é que significa, de facto, doutor, responsabilidade tributária? No âmbito da relação jurídica tributária, ela é estabelecida entre o Estado e o contribuinte. Temos aqui um elemento fundamental para a conformidade da apresentação destas informações, que são as informações financeiras das empresas e, por sua vez, ou é a partir daí que consigamos expurgar a matéria coletável que vai concorrer para o imposto. Nesta senda, este profissional que é o contabilista, porque sabemos que do ponto de vista legal, as empresas, se estejamos a falar do regime geral do imposto industrial, devem possuir um contabilista e deve ser pessoa dotada de formação adequada e certificação. Aqui, não obstante ser um contabilista que tem uma formação superior na área de contabilidade e afins, é necessário, no âmbito da relação jurídica tributária, para conduzir a informação de uma empresa, ter uma certificação. E esta certificação, no contexto angolano, é concedido por uma ordem. E para obtenção desta certificação, há um conjunto, a par dessa que eventualmente está a dar, que congrega mais valor também aos próprios contabilistas. Eles têm informações técnicas e informações deontológicas. Nesta ordem de ideia, esse conjunto de ferramentas e formações contínuas vai ajudar a empresa, com base a este profissional, melhor ou a estreitar a relação jurídica tributária, que é a relação Estado e contribuinte pela via dos impostos. Então o doutor está a dizer que antes mesmo de uma empresa contratar um técnico para prestar esse serviço, deverá validar a existência de cursos no seu currículo, bem como se tem alguma relação com a ordem, a sua ordem profissional, digo. Mediante o nível e as exigências que se pretende do profissional, vejamos se estamos numa situação de contratar um profissional e vai levar a cabo a apresentação das demonstrações financeiras. Sim, as empresas devem atestar não só a certificação, mas também as outras valências que esse técnico deve ter para produzir um melhor serviço. De facto, quer dizer que tem certificação, tem outras formações que dão garantias idôneas que, no âmbito da relação jurídica tributária, não venham ter problemas futuros resultado de erros negligenciais ou erros de dolo. Doutor, quais são, diria, que riscos passam ou que riscos correm os gestores que ignoram esta responsabilidade tributária, na sua visão? Os riscos são enormes, até a dilapidação do seu próprio patrimônio. Ou seja, como exemplos que eu dei a título exemplificativo de uma sociedade anônima, podemos chamar aqui a colação de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, não é uma sociedade de responsabilidade ilimitada, em que, por falta de pagamento de imposto e eventualmente os impostos a pagar sobrepõem o patrimônio da empresa, pode acontecer que o patrimônio da empresa é diluído a favor das dívidas tributárias, e se este patrimônio não servir
vai-se atrás do patrimônio do próprio sócio ou gestor. Então, estamos a falar aqui de casos de uma responsabilidade ilimitadas, mas isso não prejudica que as empresas criadas nos termos do direito comercial de responsabilidade limitadas também pode perseguir o seu patrimônio, desde que considera que as negligências tributárias foram a título doloso, como o esbanjamento dos fundos que eram destinados a pagamentos de impostos, mormente a título exemplificativo, as retenções que se faz do IRT, que por um lado retém-se os trabalhadores, outro sim não deposita-se aos cofres do Estado de forma dolosa ou negligencial. Há um impacto direto desta conduta na reputação da empresa? Claro que há, sobretudo quando nós ouvimos na asta pública que a empresa A ou B foi à falência, de certeza que toda a reputação cai, porque as empresas são criadas com um princípio que não é o principal, mas é o secundário, o princípio da continuidade. Quer dizer que é para prevalecer no mercado. Quando ela não prevaleça, é porque a imagem foi. E mais, se a não prevalência é derivada de dívidas tributárias, neste caso podemos ter a dissolução da empresa, e se chegamos à conclusão que a dissolução foi por negligência dolosa e não tiveram um bom planeamento fiscal e tem uma dívida tributária avultada, até os próprios gestores podem ser impedidos de praticar, ou seja, de serem nomeados para outras empresas. E os contabilistas também podem ser eventualmente arrolados em terem um período de carência, ou seja, de cancelamento da sua carteira profissional e a suspensão. Okay. Como é que uma formação, por exemplo, de consultoria fiscal e tributária pode preparar um consultor para evitar esses riscos, assim como também para prevenir, diríamos assim, problemas na empresa que ele estiver a desempenhar as suas funções? Portanto, para uma formação, estamos a falar do processo de ensino, aprendizagem e transmissão de conhecimento. Aqui, como não menos importante como esta formação, é o leque de formadores, né? O leque de formadores tem que ser pessoas bem experimentadas e vão acudir às necessidades do dia a dia das pessoas que, a fluírem a formação, têm efetivamente na prática, para darem soluções. Uns eventualmente vão trazer problemas que vivenciam no dia a dia ou que já vivenciaram e tiveram, por um lado, a experiência muito mais para não perpetuarem o erro, ou seja, não cometerem os mesmos erros. Quer dizer que os formadores vão dar as munições necessárias para acudir os profissionais, os gestores, os sócios, os empresários, os investidores, para levarem a cabo uma boa relação jurídica tributária, que visa, sobretudo, na legalidade, eventualmente ajudar a reduzir a carga tributária e aumentar a eficiência da empresa. E aumentando a eficiência da empresa, vamos atingir que um dos objetivos principais pode não ser do curto prazo, mas do longo prazo. Se for do curto prazo, melhor, obtenção de lucros. Para quem nos está a acompanhar, estamos aqui a ter uma conversa com o professor Vela Antônio, que é um dos formadores neste curso que vai acontecer agora de consultoria fiscal e tributária. Esta formação foi pensada justamente para profissionalizar, capacitar e habilitar aqueles profissionais que se dedicam e querem prestar o melhor serviço, evitar que essas empresas caiam justamente em pagamentos, multas, por desconhecimento. E como disse muito bem o professor Vela, que a quantidade de formadores com conhecimento e experiência poderão agregar valor à formação e permitir que você que está aí tire todas as dúvidas que tem no que concerne a qualificação do seu trabalho. E um dos modos é justamente sobre planeamento fiscal, onde se vai ensinar a estruturar e aplicar estratégias fiscais que geram resultados concretos e sustentáveis para a empresa a que você estiver a trabalhar ou justamente para a sua empresa. Portanto, vários pontos poderão
ser tratados, várias matérias poderão ser tratadas nesta formação. Também vale aqui dizer que nós, para esta formação, temos o professor Mvela Antônio, que está aqui presente, temos o professor Anísio Samanjata e temos também a professora Filomena Oliveira. E temos mais uma professora que nós só vamos revelar justamente no dia da formação, que vai ministrar o nosso curso, vai fazer parte do curso, mas é um segredo a ser revelado justamente no dia da formação. É pela primeira vez que nós vamos fazer isto, mas faz todo sentido. Para aqueles que estiverem na formação, poderão ver e poderão conhecer, porque essas formações, mais do que habilitar para desempenhar melhor as suas funções, também ajuda bastante na interligação de mentalidades positivas, na conexão, no networking, porque os professores estão aí para falar com vocês, para vos dar o melhor contributo, para vos dar as melhores opiniões, as melhores saídas para a gestão dos vossos negócios, para a gestão dos negócios dos vossos clientes. Portanto, participe e inscreva-se já, aí nos contactos estão abaixo, não se esqueça de se inscrever, porque a formação começa agora no dia 1 de setembro e vai até o dia 10 de setembro. São 8 dias de formação e vai acontecer num período que lhe facilita. Portanto, das 14h30 até às 19 horas na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Esta é uma formação promovida pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, que é o IPEA. Há também uma grande preocupação, muitas vezes, que é para aqueles estudantes que saem das universidades, aqueles profissionais que saem das universidades, e eles se deparam, de um lado, têm um conjunto de teorias, mas quando se deparam com a prática, começam a ver que as coisas parecem ser totalmente diferentes. Parece que existe uma atuação diferente no campo prático, diferente mesmo daquilo que estão os conceitos que os professores, que os mestres lá na universidade passaram. Para avançar já para este último bloco, aqui para terminarmos a nossa conversa com o professor Mvela. Professor, como é que nós podemos transformar o conhecimento fiscal num valor positivo para o nosso cliente ou para a empresa que nós tivemos a prestar algum serviço? Conhecimento fiscal nós temos em duas vertentes. Por um lado, possamos falar mais para o lado privado, que estão as empresas, nas vestes de contribuintes, pessoas coletivas. Também podemos puxar para as pessoas singulares, não é? Porque muitos singulares praticam atos de comércio e também é importante saber dos atos que praticam, quais são as suas obrigações. Temos pessoas que eventualmente arrendam espaços, não é? Então, todo esse leque de pessoas que praticam atos de comércio, compra e venda, entre outros, estão sujeitos à relação jurídica tributária e é necessário que tenham conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento obtiverem, melhor vão estar na relação jurídica tributária e eventualmente obtiverem mais lucros, não é? Fazendo um estudo do território tributário. Aqui o território tributário podemos ver também outras latitudes, não é só o território Angola, temos outros territórios tributários como Cabinda e outros países. Por um lado, esse é no lado privado, mas também tem vantagem no lado público, porque as normas tributárias, quando são disseminadas para a sociedade, elas são melhor acolhidas quando a população, os contribuintes, têm mais formação. Isso ajuda e vão encarar o imposto como eventualmente ou mesmo um bem no seu todo, do ponto de vista de redistribuição justa do rendimento e da riqueza. Ou seja, para que serve o imposto. Nesta senda, visto para os dois prismas, quer no lado privado, que são os contribuintes, e no lado público, que é aqui o Estado que recebe esse imposto e deva canalizar nos fins ou nos interesses públicos, quanto mais conhecimento nesta relação jurídica tributária temos das duas partes, por um lado é o Estado que tem o conhecimento técnico, mas também pode levar consigo a vertente pedagógica e deontológica, não é?
aquilo ajuda a própria relação e ajuda no crescimento do próprio país. Você que deseja qualificar a sua prestação de serviço, você que deseja ser melhor na sua área, você que deseja agregar valor ao negócio do seu cliente, você que deseja auditar melhor as contas do seu cliente ou prestar um melhor serviço, inscreva-se nesta formação que vai acontecer do dia 1 até o dia 10 de setembro na INAP, Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Esta é uma formação ministrada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, que ao longo de cerca de 10 anos temos vindo a trabalhar no que toca à formação e à pesquisa. Formações de alta qualidade, formações avançadas que são capazes de transformar a sua prestação de serviço e, mais do que isso, transformar a qualidade do profissional que você já é. Então participe desta formação que vai acontecer do dia 1 até o dia 10 de setembro e para se inscrever tem os links aqui na descrição. Ligue agora, faça já a sua inscrição e participe desta formação em que este professor que está aqui hoje a falar, o Dr. Novella, vai estar também conosco neste módulo que é sobre planeamento fiscal. Dr. Novella, quais são as ferramentas que um consultor deve dominar hoje? Portanto, falando de uma área de saber, como não menos importante, precisa ter uma formação acadêmica. Formação acadêmica é aquela que dá munições genéricas, não é? Para as situações do dia a dia. Como não menos importante, falando de planeamento ligado à área de tributação, é necessário, por um lado, ter uma formação em contabilidade. Diria só para aproximar o microfone, exato. Uma formação na área de contabilidade, outro sim, uma formação ou na área de direito, né? Porque a fiscalidade ou a tributação há uma convergência em algumas nuances dessas duas áreas, não é? Quer dizer que tem que ser um profissional ou na área de contabilidade para lidar mais com as questões na fase administrativa, ou uma formação na área de direito para lidar mais com as questões que era na fase administrativa e na fase contenciosa, não é? Essas também possamos chamar do ponto de vista genérico. Depois temos as mais específicas, que por um lado deve ter conhecimento da dinâmica das leis tributárias. Nós temos a área do direito com uma velocidade energética, não é? Velocidade energética, estamos a falar do ponto de vista de publicação de normativos ex-novos para regular a relação jurídica tributária. Quer dizer que deve fazer acompanhamento. Acompanhamento visa em conhecer, não é, o conteúdo das diversas normas tributárias. Porque vejamos que nós temos um ordenamento jurídico tributário cedular atualmente, em que cada tributo, se assim possamos dizer, está regulado numa norma, ou num decreto presidencial, ou num decreto legislativo presidencial, ou numa lei, ou muitas das vezes regulamentado, não é, desculpa a repetição, num regulamento. Então, a pessoa que quer envergar para essa área ou já está nesta área deve aperfeiçoar no acompanhamento das normas tributárias para melhor lidar com as questões do dia a dia, desde a classificação contabilística e também a resposta das demandas da autoridade tributária, como as notificações, os atos de contraditórios, o processo de execução fiscal, as penhoras, o congelamento de valores dispostos nas contas bancárias, como remover esses obstáculos e por aí adiante. Quer dizer que temos ferramentas genéricas e ferramentas especiais, né? As especiais
é o acompanhamento, não é, das normas que regulam a relação jurídica e tributária e a tecnicidade. Para aqueles que são contabilistas, não é, no âmbito das notificações, se possamos chamar as notificações inerentes a aspectos de atos de contabilidade, deve ter a contabilidade bem aperfeiçoada. Essas formações específicas, como essa que vai ser ministrada a partir do dia 1 do próximo mês, e outras ferramentas adjacentes, como o Excel. Aí pessoas na área jurídica, por exemplo, ter acesso às normas, não é? As normas de forma tempestiva, não é? Que é desde o acompanhamento das publicações dos atos emanados pelo Ministério das Finanças ou a Presidência da República, não é? Bem como ter acesso a determinados portais que permitem baixar legislação para melhor aconselhar os seus clientes, não é? Aqui clientes podem ser empresas, pessoas individuais ou mesmo organismos públicos, porque os organismos públicos também têm obrigações tributárias. Quer dizer que mesmo os funcionários públicos, suponhamos aqueles que não estão afetos à administração geral tributária, mas outros organismos, no âmbito das suas relações de comércio, eles também têm obrigações tanto declarativas como obrigações de pagamento. Como é que podemos alinhar a estratégia? Como é que podemos alinhar a estratégia fiscal, ou diria, a estratégia fiscal ao planeamento global de uma empresa? Sabendo já de partida que, pronto, o planeamento fiscal pode acontecer em qualquer empresa, independentemente do seu porte. E a minha questão é mesmo esta: como alinhar a estratégia fiscal ao planeamento global da empresa? Portanto, o planeamento global da empresa, possamos aqui levar ou chamar a colação o plano estratégico da empresa. Não é? O plano estratégico pode ser plurianual, certo? Embora que a empresa tenha aqui o objetivo da continuidade do mercado, que é o princípio da continuidade, mas podemos fazer planos com um prazo, em 5 em 5 anos, em 3 anos, ou mesmo aquelas que estão a iniciar agora, estudo de viabilidade. São planos macros. Só que neste plano macro também deve entrar necessariamente, quer mais profundo ou menos profundo, o planeamento fiscal, mesmo na concepção do próprio negócio. Se é um negócio de grande porte, eventualmente os impostos que nós pensamos pagar, elas podem ser contemplados por isenções de imposto industrial de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, mediante o tipo de negócio, não é? O tipo de negócio e o impacto que vai ter na economia. E temos a lei dos benefícios fiscais, que vem contemplar quais são os tipos de negócios, a magnitude e eventualmente o empresário, uma pessoa que queira desenvolver uma atividade econômica possa beneficiar. E como não menos importante, mesmo a não obtenção de isenção, podemos fazer o planeamento para evitar demandas tributárias que vêm sobretudo com multas e juros, que vêm prejudicar a pujança ou a eficiência da empresa no mercado. Então, o planeamento genérico, aqui podemos encontrar o compliance, não é? Temos um mais específico, que é no âmbito da relação jurídica tributária, que ela agrega o planeamento genérico que a empresa tem. Quer dizer que é uma variável sempre a ter em conta na condução dos objetivos da empresa. Se nós deixar por fora, corremos o risco de hoje dançar pelo dinheiro que entrou e amanhã chorar porque não temos dinheiro para pagar essas demandas, e sobretudo devem ser pagos sob pena de entrar no patrimônio da empresa e levar, quiçá, a empresa à falência ou uma situação de insolvência a longo prazo por não conseguir liquidar as dívidas tributárias. É possível que um bom planeamento reduza significativamente os riscos de contencioso? Exatamente. O bom planeamento ajuda na redução do risco de contencioso, porque o planeamento é prever o futuro, certo? E temos uma área muito benevolente, porque
o que o Estado vai te cobrar é publicado. Só precisas pessoas com capacidade de interpretar aquilo e para poder incluir estas interpretações nos atos de gestão. Por exemplo, quando nós constituímos uma empresa, de antemão, desde o dia que saímos, se foi criada no guichê único, nós já sabemos que, ainda que esta empresa seja criada em dezembro de 2025, 2026, no ano seguinte, nós vamos ter que declarar imposto industrial. Outro sim, já sabemos, mediante o tipo de empresa, que se nós criamos uma empresa em 2025, 2026, eventualmente temos obrigações declarativas da IRT. Então, quer dizer que o conhecimento ajuda de que maneira nós não ter novidades ou surpresa diante a uma notificação. E como não menos importante, ajuda também a responder às notificações. Porque se você planeou, já sabes que em determinado mês temos essas obrigações declarativas. Isso prevenientemente, se houver proveitos, já sabemos que temos obrigações de pagamento. Então, ela vem sobretudo antecipar os problemas e ajudar na tomada de decisão. Esta é uma formação que vem atender às necessidades de vários quadros, desde logo os técnicos da Administração Geral Tributária, contabilistas e consultores fiscais, auditores financeiros, auditores fiscais, juristas, advogados, assessores jurídicos, gestores financeiros, diretores administrativos, estudantes de pós-graduação nas áreas de contabilidade, auditoria, direito fiscal, economia e pessoas interessadas. Esta formação vai acontecer do dia 1 ao dia 10 de setembro e vai acontecer na INAP. Portanto, se você quiser se inscrever, aliás, se você quer se capacitar e deixar sob o seu controle todas as questões que lhe forem colocadas, não deixar sob o controle de outrem, se inscreva nessa formação de alto nível sobre consultoria fiscal e tributária para executivos. E a minha questão vai justamente para aí. Quem participar desta formação e justamente vai participar deste modo sobre planeamento fiscal, doutor, o que é que ele poderá levar na sua carteira? O que é que ele poderá levar com ele para a execução das suas principais atividades? Portanto, eu iria responder esta questão com a questão que antecedeu, em que infelizmente não respondi na íntegra, porque o moderador, quando pede a palavra, é como se fosse um juiz. E aproveitar essa oportunidade que me foi devolvida a palavra, e é como o planeamento eventualmente pode ajudar os casos de contencioso. Portanto, o próprio planeamento pode prever que todas as demandas sejam resolvidas na fase administrativa. O que é a fase administrativa no âmbito da relação jurídica tributária? A fase administrativa é aquela que todas as reclamações, recursos, ou seja, todos os atos impugnatórios é feito a nível do ator do ato, ou seja, a nível da Administração Geral Tributária, quer no ator do ato, quer no superior hierárquico do autor do ato. E tem uma grande vantagem, é gratuita. Quer dizer que se nós temos conhecimento apurado, nem vamos chegar até a fase do contencioso judicial, que é uma fase que temos após o esgotamento das garantias administrativas e vamos para o contencioso judicial, que é oneroso. Oneroso por quê? Vamos ter que pagar, para além de pagar os honorários, que é para a título exemplificativo de um contabilista qualificado ou de um advogado, na fase judicial necessariamente vamos ter que pagar um advogado, não é? Por exemplo. E não são poucas as vezes, mediante as circunstâncias, o tipo de infrações tributárias, nós temos que pagar uma caução para levar a cabo a demanda judicial. Ou seja, se tens que pagar, se o imposto está no valor de 10 milhões, possa ser que você é obrigado a pôr uma caução neste valor ou valor inferior para você levar este assunto nas barras do tribunal.
se nós já tivermos conhecimentos apurados, eventualmente não vamos furar os prazos de resposta da resposta das notificações, e mesmo a nível da Administração Geral Tributária, efetivamente o contabilista ou consultor pode ajudar as empresas nesta fase administrativa, sem ter grandes gastos, a não ser o gasto de papéis e impressoras, né? Papéis, tinteiro, impressora e uma assinaturazita, e remeter a reclamação ou recurso junto da autoridade tributária e ter uma resposta favorável. E assim sendo, ali podemos já ir nessa questão que foi colocada agora, o que é que as pessoas ou os utentes dessa formação vão poder obter do ponto de vista de conhecimento técnico-científico à luz dessa formação, e aqui me resguardava o modo de planeamento e gestão fiscal. Portanto, aqui vão obter ferramentas essenciais, por um lado, para o planeamento estratégico fiscal, e vai desde o estudo dos territórios tributários, estamos a falar mormente territórios aduaneiros, não é? Porque o sistema fiscal ele é dividido por circunscrições fiscais, não é? Por exemplo, Angola, e eventualmente em sede de planeamento fiscal, outras regiões tributárias, onde da melhor forma poderão obter melhor eficiência fiscal e maximização dos lucros das suas empresas. Ferramenta para lidar com as demandas de notificações e outros atos tributários da Administração Geral Tributária, né? Como responder, e outro sim, como não menos importante, no segmento de negócio, como obter os benefícios fiscais, redução de impostos, bem como a isenção dos próprios impostos, ou pagamento faseado de tributos, quer tributos fiscais ou aduaneiros fiscais. Dr. Mvela, estamos mesmo no fim. E qual é a mensagem que gostaria de deixar aos formandos que vão participar desse curso de consultoria fiscal e tributária? Tem-se dito, passo das suas palavras às minhas, a formação é um investimento. Desta feita, fazendo essa formação com professores altamente qualificados, isso implica para os utentes dessa formação que estão a fazer um bom investimento no conhecimento técnico científico. Este conhecimento vai, sobretudo, agregar valores e, no âmbito das suas funções, melhor desempenhar para ajudar os seus clientes e, quiçá, os seus familiares. Outro sim, também multiplicar o conhecimento para os outros. Essa é a mensagem que eu deixo para os utentes desta formação. Quem ainda não se inscreveu, aqui reitero, inscrevam-se, estão a fazer um investimento para o vosso conhecimento. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Mvela. Deixa dizer aqui então que hoje falamos sobre planeamento fiscal, responsabilidade tributária, falamos também sobre a aplicação prática destes conhecimentos, e importa realçar que esta é uma formação que vai acontecer do dia 1 ao dia 10 de setembro na INAP, uma promoção do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, que há 10 anos vem ministrando formações profissionalizantes de curta duração e com formadores altamente capacitados, altamente habilitados, com conhecimento e experiência para lhe ajudar a perspectivar melhor o seu futuro, ganhar mais prestígio, ganhar mais credibilidade diante dos seus clientes. Por isso, é importante que você se inscreva. E os contactos estão aí abaixo. Você pode se inscrever por via do 921 18 3806, este contacto mesmo que você está aí a ver abaixo, e também por via do 917 794 755. Esses contactos estão aqui abaixo. Você não precisa gravar o que eu disse, só basta você clicar, olhar aqui para este número, fazer uma fotografia e justamente fazer o que estou a lhe pedir. Liga, garanta já a sua vaga para o dia 1,
fazer parte desta formação que vai contar com vários formadores e que você também vai ter a oportunidade de conhecer nos próximos episódios. Portanto, o futuro pertence a quem se prepara. No Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, preparamos-lo para ser excelente do princípio ao fim. Muito obrigado, até o próximo episódio.